Ô galerinha do nono ano, tranquilo? Estamos aí na quarta semana do PET 2. Esse é o vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo. Para você que está no nono ano, galera, você tem que assistir esse vídeo do começo ao fim, não só esse, todos os nossos vídeos do começo ao fim, porque você precisa compreender o nosso conteúdo. Se ao final desse vídeo você não tiver entendido muito bem, assiste novamente que você vai entender esse conteúdo. Tudo bem? Você precisa entender esse tipo de conteúdo. Antes de mais nada, já se inscreve aí, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa um super like aí pra gente. Se quiser deixar um comentário bacana, pode deixar também, tá bom? E bora lá. Como eu disse, esse é o vídeo de explicação do conteúdo. Então, estamos na semana 4 e vamos falar aí sobre a economia global e o aumento do desemprego. Galera, pensa no seguinte: vocês têm que começar a entender essa dinâmica dessa sociedade nossa, que tudo é urgente, não é verdade? O que acontece? Quando eu estava fazendo o ensino médio, eu vivia num período da história em que as coisas eram difíceis, não eram fáceis. Mas eu acredito que daquela época para cá as coisas só ficaram mais difíceis, só aumentou a concorrência, tá? Hoje, se você vai fazer um vestibular para determinado curso, a quantidade de pessoas concorrendo é muito maior do que naquela época. Se você vai fazer um concurso, hoje em dia é mais concorrido naquela época. Então, normalmente o que precisa? Você se dedicar muito mais do que as pessoas de antigamente se dedicavam, tá? Porque a concorrência é muito maior, entendeu? Hoje em dia, o próprio emprego, você está trabalhando em determinado lugar e você é um tipo de pessoa que não se atualiza, não faz cursos, não faz um curso superior, uma faculdade, e dali teve um determinado período. Você pode perguntar isso para os seus avós. Teve um determinado período em que você estudava, você fazia só até a quarta série, né? Era o suficiente. Tinha muita gente que te fazia somente até a quarta série, né? Depois tinha que ter o ensino fundamental completo, era até o nono ano. Quando eu estava estudando, o pessoal tinha que fazer já o ensino médio e estava começando a querer fazer faculdade. Hoje em dia, quem tem faculdade é pouco. É muito pouco. Exige mais coisas, tá? Eu, particularmente, tenho o ensino médio, tenho a faculdade, sou formado, tenho 2 especializações, tá? Eu sou pós-graduado em duas atividades diferentes e ainda tenho um mestrado pela Federal. E hoje em dia já está sendo pouco. Tá? Então a concorrência do mercado ele é muito grande. E aí isso vocês têm que ter em mente. Vocês têm que estar cada vez mais preparado para estudar, cada vez mais preparado para trabalhar, cada vez mais preparado para essa economia que a gente tem entrado aí, para que você tenha chance de ter uma qualidade de vida boa no futuro. Tudo bem? Atualmente, as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação. Essa é a palavra. Qualificação. Cada vez a gente tem que estudar mais, estar mais preparado, não importa o que você está fazendo. Você tem sempre que se aprimorar, sempre que inovar, tá? As empresas querem funcionários capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas no processo de produção. As jornadas de trabalho, os salários estão mais flexíveis. A carga de horário perde em importância para a qualidade do trabalho e os pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador, em muitos casos. Cada vez mais as atividades respectivas exigem uma ou nenhuma qualificação do trabalhador, né? Cada vez mais as atividades respectivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador e até mesmo as de níveis técnicos como de pintor industrial, né, ou de torneiro mecânico estão sendo substituídas por máquinas e robôs. Galera, antigamente, o pessoal sonhava em trabalhar em fábricas de carros, né? Porque ali ganhava muito dinheiro. O pessoal trabalhava uma certa quantidade de horas por dia, mas ganhava dinheiro, né? Só que agora, essas vagas, antigamente, quando eu falo antigamente, não é muito tempo atrás não, tá? 15 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, para você
trabalhar em uma fábrica de carros, você trabalhava ali 150 pessoas e produzia uma quantidade X de carro por mês. Hoje em dia, para você produzir a mesma quantidade de carros por mês, tem 10 vezes menos pessoas que tinha naquela época, né? Porque as mãos de obra foram substituídas por máquinas, por robôs, tá? E aí para você entender o quanto você tem que se qualificando para você ser aqueles, ficar entre aqueles que vai continuar trabalhando porque consegue operar algum maquinário ou fazer algo de diferente em que o pessoal te quer ali na empresa por causa disso. Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, capacidade de pesquisar e de aprender continuamente, estar sempre aprendendo. Os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados pelas inovações tecnológicas na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Algo que aconteceu principalmente no período da Revolução Verde, não sei se você vai se relembrar o que é Revolução Verde. Foi mais ou menos 1950, 1960, a chegada da tecnologia na zona rural. Quando chegou as plantadeiras, colhedeiras, os tratores. Naquele período, antes ali de 1950, muita gente trabalhava nas fazendas ali plantando, colhendo, cortando cana, né? Muita gente. Só que com a chegada das máquinas, muita gente perdeu o serviço. E aí era um pessoal que não tinha qualificação de serviço. Aí quando eles perdem esse tipo de serviço ali, eles ficam sem saber o que fazer. Porque vai trabalhar aonde? Né? Se não tem um curso superior, se não sabe fazer outros tipos de coisa, aí vai fazer serviços braçais, vai ser trabalhar de servente de pedreiro, vai trabalhar de alguma coisa nesse sentido. De modo, entendam bem, de modo algum estou desvalorizando qualquer tipo de trabalho, todo trabalho é digno. Só que alguns trabalhos são muito mais valorizados, recompensados do que outros. E essa é uma triste realidade que a gente vive. Tá bom? Esses fatores causam desemprego no mundo todo, embora de modo diferente em cada local e grupo populacional. O que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é uma crescente desemprego entre os jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, em que eles constituem uma proporção muito maior da força de trabalho do que nos países desenvolvidos. Galera, hoje em dia você vai trabalhar em qualquer lugar, a primeira coisa que o pessoal exige é experiência. E você que está entrando no mercado de trabalho vai ter experiência como se você não começar a trabalhar? Né? Então é um jogo aí que fica complicado. Ele vai exigir experiência de você, mas como que você vai ter exigir experiência se ele não te entregar? Né? Então fica complicado para a gente começar a trabalhar, tem horas. O desemprego, atenção, é isso aqui. O desemprego estrutural é resultante da modernização das estruturas produtivas de trabalho, que ocorre com a mecanização e a automação nos processos de produção, com o aprimoramento dos processos de trabalho. Aí você vira para mim e fala assim, professor, não entendi nada. Tá? E aí eu vou explicar para você, por isso que você está inscrito no nosso canal. Se não tá, se inscreve aí agora, tudo bem? Ó, tá falando que o desemprego estrutural é aquele tipo de desemprego que as pessoas acabam ficando desempregadas por falta de qualificação, por falta de se preparar melhor para determinado tipo de trabalho, e que aí chega a tecnologia, né, os maquinários, e ocupa o lugar daquela pessoa. Aquela pessoa acaba perdendo vaga. É igual o exemplo que eu dei das pessoas que queriam trabalhar aí nas fábricas de carro antigamente. Né? Ocorreu desemprego estrutural, porque chegaram os robôs, chegaram a tecnologia e se gastava 150 para produzir esse tanto de carro antigamente, 150 pessoas, agora 15 pessoas, 10 pessoas conseguem fazer todo esse serviço programando e comandando os robôs ali. Tá? Esse é o desemprego estrutural. Esteja sempre preparado. Essa é a regrinha, tá? O desemprego conjuntural, tá vendo? Que é o estrutural, agora o conjuntural. É provocado por uma situação temporária, quando o país enfrenta uma dificuldade econômica. Pode ocorrer queda na produção industrial, na produção agrícola, diminuindo vendas no comércio, prestação de serviço. Eu diria que devido ao período de pandemia, né, em várias localidades ocorreu aí o desemprego conjuntural, tudo bem? Que é o desemprego ocasionado por uma situação
num determinado tempo, num determinado período. Se Deus quiser, nossa, a pandemia tá passando aí, né, galera? Vamos estar todos vacinados aí e vai estar tudo tranquilo. Finalizando aqui, o resultado é a eliminação de muitos postos de trabalho e o aumento do desemprego. Os postos de trabalho perdidos durante um período econômico desfavorável tendem a ser recuperados com o fim da crise. Só que pode ser que outra pessoa que esteja mais preparada acabe entrando no seu lugar. Então, se prepare para tudo, tá? Quando a economia voltar a crescer, as vendas e a produção aumentam e as empresas contratam novamente. Alguns postos de trabalho, porém, não voltam a existir. Galera, se eu facilitei o seu entendimento aí, dá essa moral aí, se inscreve no nosso canal Geofácil com seu professor Rafael e deixa o seu super like.